Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de empresários de sucesso. Mas antes de um CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, uma pessoa que carrega vendas no sangue, transformou dificuldades em propósito. E hoje é referência no Brasil e no exterior quando o assunto é consultoria de beleza estratégica. Ela impactou mais de 1.000 consultoras, ajudando mulheres, transformando propósitos, vendendo cosméticos e hoje tem uma empresa de muita lucratividade. Seja muito bem-vinda, Sil! Gratidão, Pri. Uma alegria estar aqui com você hoje. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz mesmo de participar aqui do seu podcast. Legal! E agora eu quero saber quem é a Sil Silvestre por trás da marca. Bom, olha, minha história com vendas começou bem de pequenininha. Na verdade, era com os meus pais, né? Eles trabalhavam vendendo azeitona lá no comecinho, quando eu era bem pequenininha, tinha uns 9 anos. E eles acabavam levando eu e meu irmão, para não deixar a gente em casa. E acabou que eu participei disso, ali meio sem saber muito e entender. E aquele início foi um início não muito com propósito, né? A gente foi indo, fazendo, mas eu me divertia como criança. Ali já anotava as minhas vendas, o quanto que eu estava lucrando, o quanto que eu tinha que dar para os meus pais. E isso passou, eu cresci, me formei. E aí depois que eu me formei em logística, trabalhei 10 anos na área. E eu vi que não era exatamente o que eu queria fazer. Né? Um pouquinho de estresse, aquela área um pouquinho que eu vi que não era bem o que eu queria. E naquele momento, eu não sei porquê, eu tinha uma certa rixa com vendas. O nome vendedor já me deixava irritada. Eu ia na loja, sabe quando vem um vendedor atrás de você? Eu falava, não, a gente já ficava nervosa. E aquilo lá tinha para mim, não pensava nunca em voltar a vender. Não sei por que esse processo eu fiquei assim meio sem querer vender. Mas eu pensando em mudar de carreira, mudar de área, eu acabei me reencontrando novamente com as vendas, né? Antes de ir para as vendas, eu tinha feito vários cursos na área de beleza para eu poder entender o que eu queria. Importante a gente ir testando algumas coisas. E aí eu fiz vários cursos na área de beleza, de depilação, designer de sobrancelhas, mas não era algo que eu sentia aquela alegria em fazer. Meu marido, ele é professor. Eu lembro que uma vez ele chegou em casa e ele falou assim, nossa, hoje eu dei uma aula que eu fiquei assim... sabe como você sente que é isso? Eu nasci para fazer isso. Naquele momento me deu uma tristeza, porque eu falei, nossa, eu não sinto isso quando eu trabalho. Eu não sinto que eu faço realmente ali algo com propósito, que eu estou mudando vidas. Eu sabia que eu tinha algo para fazer, para oferecer para outras pessoas. E o meu trabalho era muito técnico ali, muito industrial ali, fábrica. E quando eu saí da empresa, pedi as contas, depois que a minha primeira filha nasceu, eu tive esse convite de iniciar nas vendas de cosméticos e eu falei, vou tentar. Não gosto muito de vender, mas eu precisava me cuidar, não usava produto, não usava nada. E eu me surpreendi. Acho que ali foi realmente, eu posso dizer que o contato mais como adulta, já mais madura, com vendas. E eu me apaixonei porque eu percebia que eu fazia algo que mudava ali a vida das pessoas, das clientes. Eu via as clientes felizes usando ali o produto, se maquiando, cuidando. Então, começou aí, essa parte aí da minha história com vendas, onde eu descobri realmente que era algo que eu gostava muito de fazer. Legal. E essa parte da infância, de trabalhar com os pais, vendendo azeitona, o que trouxe para a Silvana de hoje? O que você aprendeu com aquilo? Olha, eu aprendi a não ter vergonha naquele momento, porque eu gritava literalmente na feira, olha a azeitona, e não estava pensando muito em o que iam pensar de mim, o que ia acontecer, eu queria vender. Naquele momento, né, eu pensava, eu preciso ajudar os meus pais aqui a vender, e eu tinha uma meta de vendas ali, porque tinha as caixas de azeitona, ele dava algumas para o meu irmão, algumas para mim, e a gente tinha que vender aquilo lá. Ele e minha mãe também vendendo.
Então, acho que o que trouxe para mim nessa infância era não pensar muito no que os outros estavam pensando de mim. Tipo, vou só fazer aqui. Acho que criança tem muito disso, não tem, né? Algumas têm mais vergonha, eu não tinha muito. Então, acho que trouxe um pouco disso, de não se importar muito ali com o que as pessoas estão pensando. E você percebe hoje que tem muitas vendedoras que têm vergonha, que têm essa dor? Com certeza. Muitas. Ainda mais agora, na era do digital. O que eu mais encontro são consultoras que, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de falar, eu não gosto da minha voz, eu não gosto disso. Normal, a gente acaba tendo essas coisas. Mas acho que não é nem ter, é realmente você ter e passar por cima disso. Né? Enfrentar a vergonha. E eu falo que a gente enfrenta a vergonha quando a gente tem um propósito. Quando você tem algo ali que você acredita. Eu conto muito a história que quando eu comecei a vender, eu não queria voltar para o CLT, eu tinha pedido as contas, estava com a minha filha com 10 meses, e eu estava no centro da cidade oferecendo, tinha que oferecer, na verdade. Eu ia nas lojas e eu morria de vergonha de falar. Então, eu entrava numa loja e, ao invés de eu oferecer o produto, eu perguntava, qual é o preço desse sapato? Aí eu entrava noutra loja. Qual é o preço dessa calcinha? Qual é o preço? Eu não conseguia falar. Eu falei, meu senhor, esse negócio não vai dar certo para mim. Aquela Silvana criança que não tinha vergonha, já tinha ficado com vergonha novamente. E aí, naquele momento, eu lembro até hoje, eu parei no meio da rua, eu fechei meus olhos e eu pensei, Silvana, você tem 2 caminhos. Ou você fica com vergonha e volta para o CLT, ou você passa por cima da sua vergonha para seguir o que você quer ficar com a sua filha, ter mais flexibilidade de tempo, enfim. E aí, naquele momento, eu fechei meus olhos assim, eu falei, não, eu vou passar por cima da minha vergonha, porque eu tenho algo, eu tenho um propósito, eu não estou vendendo por vender, não é hobby, eu preciso. E aí, a partir daquele dia, eu consegui entrar nas lojas, consegui oferecer. Toda vez que me batia vergonha, eu lembrava do meu propósito. Então, eu acredito que pega, assim, muitas consultoras hoje. E eu acredito que quando você tem um propósito muito forte, né, você tem um porquê muito forte para fazer aquilo, você consegue passar por cima. Legal, que incrível. E qual foi o principal desafio que você enfrentou de largar a estabilidade para trabalhar de forma independente? Olha, com certeza, lidar com agenda, primeiro ponto, porque quando você tem um trabalho CLT, você precisa ir trabalhar, bater ponto, meio que ser obrigado a levantar. E no início não, até hoje, né? A gente não tem isso de levantar, fazer, você precisa fazer por conta. Então, esse comecinho ali de entender que, olha, Silvana, é você é sua chefe, você tem que levantar, fazer, organizar a agenda, organizar as coisas da casa, para não atrapalhar, não ficar no meio do dia lavando louça, né? Você tem que estar trabalhando. Então, eu acredito que o maior desafio, um dos, né? Acho que são 2, mas o principal foi organizar o tempo. Acho que mudar essa mentalidade e entender que agora era diferente, porque a gente não aprende a ser empreendedor, você não aprende a trabalhar por conta. Você vai na escola, aprende a estudar, no máximo que você ouve, você vai fazer uma faculdade e vai trabalhar para os outros, né? Aí você cresce e vai entendendo que existem outros caminhos. Então, acredito que a falta de organização ali, essa nova adaptação foi o meu maior desafio ali no começo. Mas sabe o que eu percebo, Sil? Às vezes, eu também como empresária, a gente se pega muito nessa situação de não ter um chefe, de fazer os nossos horários. E por mais que a gente tente estudar, fazer cursos, o que eu percebo é que a gente tem que ter um propósito muito forte, porque se a gente não tiver um propósito muito forte, por mais que você saiba que tem que se organizar, que você precisa de horários, que você precisa ali de agenda, de vendas, você não vai conseguir, você vai paralisar. Exato. E essa parte de propósito, acho que principalmente está ligado no seu maior propósito, que é além de ensinar essas consultoras, essas mulheres independentes a vender, a encontrar o seu propósito de vida. Verdade. E como você desperta isso nelas? Eu trabalho muito, falo muito a questão do estudo, do conhecimento, porque para mim, como que eu encontrei isso? Foi indo atrás. Então, comecei a ler livros, participar de imersões, estudar, e tudo isso foi abrindo a minha mente e eu fui entendendo que eu precisava, porque a maioria nem sabe que precisa de um propósito. A gente está no modo automático. Eu preciso trabalhar, pagar contas,
fica pensando no propósito da vida. A maioria das pessoas não pensam nisso. Então, hoje, o que eu faço para ajudar elas é o que me ajudou. É falar para elas sempre estar participando de encontros ali da cidade, de empreendedorismo, leiam livros, filmes. Filmes ajudam muito a gente a entender isso também, né? Histórias de pessoas que encontraram ali o seu propósito, cresceram, porque tiveram realmente ali uma clareza do porquê está fazendo. Porque no começo é normal, todo mundo começa porque precisa do dinheiro. É normal. Mas como você mesmo falou, para isso continuar, para que você não desista no meio do caminho, porque nesses anos todos aí, nesses 11 anos que eu tô, né, que eu trabalho, que eu não sou mais CLT, quando vinha alguma coisa assim de volta, eu falava, não, eu sei para que eu fui chamada, não consigo nem imaginar. Então eu lembrava sempre do meu propósito, mas tudo isso foi uma construção que não foi assim da noite para o dia. Então foi o ambiente, os lugares que eu frequentava, né, o que eu lia, os grupos que eu participava. Então, eu acredito que elas precisam muito disso, mudar todo um contexto de vida para conseguir entender isso, porque senão a maioria fica só no, eu vendo, né, pago boleto, vendo, pago boleto e não sai disso. E assim, você mais do que ninguém teve que lidar com muitas dificuldades desse caminho, porque às vezes a gente acha que vai ser tudo muito fácil. E quando a gente empreende, seja uma consultora de beleza independente, é uma empreendedora, é uma empresária. E eu falo que essa entrada no mundo de beleza é só o início. E cada um vai decidir aonde quer chegar e como quer chegar. Então é uma porta de entrada que é uma construção. E para você isso foi uma porta de entrada. Mas não foi fácil? Quais desafios você teve que enfrentar para isso? Acho que o principal desafio foi a questão do emocional. Eu acredito que, como eu falei, a gente quando está no CLT, eu não sei hoje como tá, né? Mas normalmente você vai trabalhar, né? Triste, feliz ou não, você precisa ir lá, bater ponto, precisa trabalhar. E o meu emocional atrapalhou muito. Ainda tenho aprendido a lidar, né? Todos nós aí com essa parte emocional. Então foi um desafio muito grande, logo no começo. E também aprender a lidar com pessoas. Esse foi um desafio gigantesco para mim, porque eu vim de uma área muito técnica e eu sempre fui uma pessoa de... Você me conhece bem, né? Nunca fui muito assim de pessoas, vamos dizer. E aí eu falei, como que eu vou trabalhar com vendas se eu não sou uma pessoa que gosta de estar muito com as pessoas? Então, esse foi um desafio muito, muito grande, Pri, porque eu sempre fui aquela pessoa de chegar em qualquer ambiente, ficar quietinha no meu lugar, nunca fui de sair falando com todo mundo. Então, né, desde a escola eu tinha ali um grupinho de amigas e era só aquilo, eu não conversava com ninguém. Onde eu ia, sempre fui assim. Só que eu fui entendendo que para trabalhar com vendas, não dá para me fechar no meu mundo, né? Eu preciso me relacionar com as pessoas. Então, esse foi um grande desafio, aprender a lidar com as pessoas, a fazer amizade. Quando eu ia trabalhar, assim, estava no ônibus, eu fingia que estava dormindo só para a pessoa do lado não conversar comigo, porque eu não queria bater papo. Agora, quando eu comecei a vender como algo realmente ali sério, eu falava, não, pelo contrário. Eu preciso conversar com aquela pessoa para, quem sabe, ali criar ali um relacionamento e depois até poder vender algo para ela. Então, o relacionamento com o cliente, né, aprender a me relacionar para ter mais contatos foi um grande desafio. E com liderança também. Né? Acho que como liderança também foi um outro desafio, que aí foi outra parte aí da minha história. Então, eu acredito que essa parte de relacionamento com pessoas, bem desafiador. Mas sabe que é interessante isso que você está falando e muito importante para quem está assistindo? A gente está falando de consultoras de beleza, mas isso é vendas no geral. Sim. Que tudo é treinável. Tudo é treinável. Então, muitas pessoas falam, isso não é para mim. Eu não sei me relacionar. Eu não sei vender. Eu não sei falar. E tudo a gente treina, assim como você também precisou treinar, desenvolver. Sim. Porque a gente só desenvolve o relacionamento com pessoas se relacionando.
Não dá pra fazer um curso, né? Você faz o curso, fala, agora já sei me relacionar, não preciso falar com ninguém. A gente só desenvolve fazendo. Então, você tem um público aí de mulheres que enfrentam dores de muitas vezes não ter tido oportunidades de trabalho, hoje tem família e muitas vezes nem tem sonhos, nem sabe o que é isso. Verdade. A sobrevivência é um sonho dessas mulheres. E você, como mentora, você precisa, além de ensinar as técnicas, a falar para elas que elas podem e devem sonhar. Isso é muito importante que você vem fazendo. As mulheres precisam de ajuda, porque as mulheres precisam saber o seu lugar. E me conta aí como que são essas técnicas, o que você aborda, como que você ajuda essas mulheres. Bom, eu trabalho muito com estratégia. Eu amo essa parte assim, de estratégia, porque eu acredito que o que a gente vai fazer precisa ser pensado antes, né? Precisa ser organizado. Então, eu trabalho muito com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Eu sempre pergunto, o que você está fazendo? Qual estratégia você está usando? A maioria nem pensa nisso, né? Eu acredito que é muito por conta da mentalidade. Porque quando as pessoas vão vender cosméticos, a maioria não vê como uma empresa ali, que você tem realmente um negócio. E o que mudou para mim foi eu ver como um negócio. E é o que eu tento passar para elas, como a gente falou aqui, de mentalidade. Olha, se você encarar o seu negócio como um hobbyzinho, um catálogo, não vai acontecer. Hoje, eu falo muito claro, eu trabalho com quem deseja ter a consultoria como um negócio, que quer crescer, e não como hobby ali, porque você não vai ver resultado a ponto de você conseguir tirar ali o seu lucro, né? Falar assim, poxa, eu tenho um Prolabore, né? Esse daqui é o meu salário do mês. Então, primeiro ponto, para falar de estratégia, que eu trabalho com elas, é entender se ela está vendo o negócio dela como um negócio. Então, a maioria, infelizmente, não vê. E aí, quando você não vê, não adianta. Tem pessoas que compram ali, às vezes, meus cursos, a mentoria, e não vai para frente porque não tem aquela mentalidade. Não entende que é um negócio e, eu tenho ali alguma coisa, mas eu faço de vez em quando dá. Sobrou um tempinho. Aí não vai. Então, acho que a primeira estratégia é a mentalidade. É realmente olhar para o seu negócio e falar, não, eu tenho um negócio, tenho horário para trabalhar, né, tenho horário para cuidar da minha casa, dos meus filhos, e agora eu vou fazer a consultoria. Então, olha, eu vou te falar que 90% das consultoras não dão esse primeiro passo estratégico de olhar como uma empresa realmente. E se você não dá esse primeiro passo, todas as outras coisas não andam, não funcionam. Porque não adianta, você vai desistir com mais facilidade. Teve uma vez uma aluna que ela começou a fazer, e aí ela falou com 1, 2, 3 pessoas, na terceira ela parou. Falei, por que você parou? Porque ninguém respondeu, fazia um dia, ninguém respondeu, eu fiquei com medo, eu acho que não vai dar certo, aí eu fui fazer outra coisa, aí fui fazer coisas pessoais. Então eu falei, você não está enxergando o seu negócio como um negócio, né? Essa parte não é emocional, é racional, você tem que abordar 10, 20, 30 pessoas no dia, tem que fazer. Então o primeiro passo é esse, primeiro ponto. Outras estratégias que eu trabalho muito com elas é a questão do relacionamento com o cliente, como a gente falou aqui. Não dá para vender nada, qualquer coisa, se você não se relaciona com a pessoa. Se você não conhece a pessoa, você já chega ali abordando, querendo vender, que é o que a maioria das pessoas fazem. Se você entra hoje no Instagram da maioria das consultoras, o que você vê? Fotos de catálogo, catálogo, catálogo. Você entra nos stories, fotos de produto, produto, produto. Não pense em se relacionar, em criar uma narrativa ali para realmente você gerar o desejo, conversar. Então, uma das estratégias que eu trabalho muito com elas, sempre entra na mentoria, a primeira coisa que eu falo é como que está o seu relacionamento com as clientes? Se eu abrir seu WhatsApp hoje, você manda só foto dos produtos? Ou você perguntou como ela estava, né? Como estava o filho dela, se caso tenha ficado doente, alguma coisa assim. Então, eu acredito muito, eu falo que é a estrada dos relacionamentos, das vendas, né? Você começa ali paquerando a cliente, né? Depois começa o namoro, noivado, e aí quando você vende, você casou. A maioria já conhece o boy hoje. Eu falo, vocês conhecem hoje, a pessoa já quer casar amanhã, gente. Não funciona assim em nenhum lugar, né? Você não faz isso com uma pessoa, por que você faz isso com a sua cliente?
Então, acho que o segundo passo que eu trabalho muito é o relacionamento. E quando eu estou fazendo um desafio agora com algumas alunas, e o que eu percebi? A maioria delas não tinha esse relacionamento. Então, só mandava as coisas de oferta. Eu falei, não, agora vocês vão mudar tudo. Eu sei que é estranho, mas agora vocês vão lidar com uma pessoa como se fosse pessoa. Porque as pessoas... Falei, você encontra uma pessoa hoje na rua, você faz assim, oi, tudo bem? A minha base está na promoção, quer comprar? Você faz isso na rua com a pessoa? Né? Você fala, como você tá, Pri? Como que tá o marido, né? O filho, o trabalho? Você conversa. É por que no WhatsApp, no online, você dá de louca e chega lá e quer fazer uma coisa totalmente estranha? Sim. Não funciona, né? Então, essa é uma das estratégias que eu trabalho, né? Aprender a se relacionar. E aí fica aí uma estratégia para as consultoras e para quem vende qualquer coisa. Como que está seu relacionamento com a cliente? Se você olhar seu WhatsApp hoje, o que tem lá? Você só mandou um monte de coisa, um monte de oferta, você conversou com a pessoa antes, né, se relacionou. Teve uma vez que eu estava recebendo uma mensagem, que eu nem sei quem é a pessoa, de um monte de roupa, oferta de roupa. Roupas que eu não uso, tipo roupa curtíssima, de oncinha, decotada, umas coisas assim que para mim, horrível, porque eu não uso, não é o meu estilo. E aí eu falei, poxa, se essa pessoa tivesse me chamado, se apresentado, oi, tudo bem, peguei seu telefone em qualquer, né? Peguei ele de um grupo, eu trabalho com roupas assim. Fala pra mim, qual é o seu estilo de roupa? Que tipo de roupa que você usa? Porque daí, dependendo do se eu tiver, eu posso mandar aqui pra você. Eu ia falar pra ela que hoje em dia eu gosto de roupinha que me deixa respirar, né? Não gosto de roupa quente, não gosto de coisa curta, não gosto de coisa de oncinha. E aí ela ia me mandar coisas que eu estou precisando, talvez eu compraria dela, né? Mas as pessoas não se relacionam. Então, acho que a principal estratégia hoje é aprender a se relacionar com as pessoas, olhar não com um cifrão, olhar como um ser humano que o seu produto vai resolver algo, vai ajudar ela. E aí vai ser bem mais fácil. Uau! Olha quantos insights, hein? Para quem quer vender, está sendo um grande aprendizado aqui. E antes de revelar aqui alguns bastidores, alguns segredos, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Fusion, administradora de condomínios em Guarulhos, e ela atende todo o estado de São Paulo, interior. E a Fusion hoje ela é uma grande administradora, você que precisa para administrar o seu condomínio com eficiência, com excelência, fica a dica. Temos a Vértice AEC, uma marca consolidada em regularização de áreas de imóveis. Ela é pioneira aqui no estado no estado de São Paulo, no Brasil. E você que precisa aí de regularização, incorporadoras, construtoras, conte com a Vértice. Temos a FTP Contábil, que é a contabilidade estratégica aí para o seu negócio. E ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, N Formatos. A tapeçaria dos milionários, viu? Essa tapeçaria que eles fazem sofá pro Big Brother. Então, assim, sabe aquele sofá que você precisa se sentir abraçado em casa? É a N Formatos. Então tá. Sil, pra gente agora dar sequência, é assim, eu sempre falo que sozinhos a gente chega longe, mas quando nós estamos juntas, a gente chega muito mais longe. E muitas pessoas, principalmente as consultoras, que vêm com muita crença aí de limitante, de pobreza, de não merecimento, acha que não é o momento de ter uma mentora, de ter alguém ali para acompanhar. E imagina você que está aí assistindo, ter alguém que já percorreu anos trabalhando com isso, já lidou com várias objeções. Qual que é a diferença de ter uma mentora e começar sem auxílio de ninguém? É gigantesco, né? A diferença é muito grande. Primeiro porque nós sozinhas, a gente às vezes não enxerga o erro. Você não consegue, muitas vezes, você tem certeza que você está fazendo algo, está perfeito, maravilhoso, e você não consegue enxergar. Então a gente precisa, todo mundo precisa, né? É bíblico, né? Para a gente andar em dois, quando um cai, o outro levanta. Então eu penso que a mentoria, né? Você ter um mentor faz muita diferença,
principalmente no tempo que você alcança o resultado que você quer. Então, quando você tem alguém direcionando, às vezes é um detalhezinho, uma vírgula que você muda ali, já faz toda a diferença. Uma semana, agora em setembro, eu comecei uma mentoria com uma aluna maravilhosa, Rosana. Muito dedicada, e assim, ela tem aquela vida, né? Ela trabalha à noite como enfermeira, tem as questões da família ali que ela precisa cuidar, questões de doença na família, mas ela é muito dedicada, e ela falava, Sil, eu preciso de orientação, porque eu fico perdida nas coisas que eu preciso fazer. Eu não sei, é muita informação, ela já tinha comprado vários cursos ali, só que quando você comprar curso é muito bom, quando você está começando ali, e você quer ter um pouquinho de conhecimento, né? Mas chega um momento que, para você ter uma direção e você crescer mais rápido, não ficar patinando, ter alguém direcionando faz toda a diferença. E aí ela iniciou agora. A gente fez a reunião no dia 6 de setembro, fizemos ali o planejamento, porque quando você faz a mentoria, não é tipo assim, você não vai assistir um monte de coisa, né? É algo direcionado para você, personalizado, então de acordo com o tempo da pessoa. Então, olha, de acordo com o que você consegue fazer, essa estratégia vai ser melhor, essa a gente organiza ali. E ela não estava conseguindo vender, já era dia 6 de setembro, não tinha vendido muitas coisas. E aí sentamos, planejamos. Dia 12 de setembro, ela me mandou mensagem que ela já tinha vendido, ela tinha praticamente, estava zerada no começo do mês, e em 6 dias ela já estava com quase R$4.000 de vendas. Com um pouquinho, ela nem fez tudo, porque nem tinha dado tempo. Então, quando você tem a pessoa ali te ajudando, corrigindo, às vezes corrigindo a rota, é muito mais rápido. Eu pego, às vezes, alunas que vêm para mim, que já são consultoras há 20 anos, 15 anos, no mesmo lugar, patinando, errando em coisas básicas. Muito simples. Eu falo, meu senhor, a pessoa está tanto tempo ali, uma vírgula que poderia ter mudado, ela já poderia estar em outro patamar. Então, quando você tem ali uma direção, quanto antes você tem ali uma orientação, você vai errar menos, né? Você vai ter ali uma direção do que está certo, uma correção. Lá na mentoria também, eu conversando com uma aluna que ela estava mandando uma mensagem e ninguém respondia. E aí a gente fez ali uma correção, falei assim, olha, isso aqui que você tá, essa vírgula que você mudou do roteiro, a gente trabalha muito com roteiro adaptável ali, só que, tipo, sabe quando a pessoa muda tudo? Então, você tem um roteiro para você seguir. Ela estava fazendo uma parceria e ela falou, Sil, não deu certo. Eu fui lá na loja, falei com, acho que eram 6 estabelecimentos e eu não fechei nenhuma. Falei, bom, vamos analisar? Tá? Então, me mostra como que você falou para eu poder entender se não a gente muda. E aí ela falou, eu falei, olha, eu não sei de onde você tirou isso aí que você está falando, não. Não é o que eu te pensei. É totalmente diferente. E aí fizemos os ajustes, tal, certinho. Falei, agora volta lá. Das 6, ela fechou 5. Uau! Um pequeno ajuste. Um pequeno ajuste. Então, eu penso assim, quanto tempo será ela não ia ficar ou desistir? A maioria desiste. Falar, para mim não dá certo isso. Como você falar, não dá certo. Na verdade, é falta de direção. Só que tem um detalhe. Só quem procura essa direção, normalmente é quem tem uma mentalidade já de crescimento, que realmente quer, que vê a consultoria como um negócio ou ainda não está lá, mas fala, eu quero chegar. Às vezes já vende uma quantidade boa, mas quer aumentar e fala, agora eu preciso de ajuda, que sozinha eu não vou conseguir. Então, é gigantesca a diferença de quem começa com orientação e sem orientação. Legal. E o que diferencia a venda improvisada da venda estratégica? Nossa, tem muita coisa, né? Olha, a venda improvisada, o nome já diz, ela simplesmente acontece, né? Tem algumas vendas que a gente fala que nem é venda, que a pessoa ela tira o pedido, né? A pessoa já vem, eu quero um produto e é uma venda. Então, quando é estratégica, ela pensa antes. Então, a gente tem lá mais de 100 roteiros de abordagem, ela vai analisar qual seria o melhor roteiro para aquela cliente, baseado no histórico da cliente. Então, o que a cliente já comprou, o que ela já me falou referente a dores, desejos que ela tem ali a cosméticos. Por isso que a gente fala do relacionamento. Eu falo, pesquisa, é o primeiro ponto de partida.
quando elas vêm, elas pensam muito na venda. Ó, todo mundo quer vender. Eu falo, gente, calma, antes de vender, você precisa pesquisar, conhecer o que ela usa, o que ela gosta. Né? Às vezes ela compra a base com você, mas ela também usa produto de cabelo. E você nunca falou, nunca ofertou um produto de cabelo para ela, porque você simplesmente não fez uma pesquisa, não perguntou. Então, o que diferencia é que quando você vai para uma venda, quando você se prepara para aquela venda de forma estratégica, a chance de conversão é muito maior. Se você não vende naquele momento, a cliente acaba comprando depois, porque ela olha os stories, ela entende ali o que você falou, você vai criando. Eu falo que a venda ela é um processo, né? As consultoras, as pessoas vão com muito sangue no olho de tem que vender, 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 vender. Ok, precisamos vender. Mas é como eu falo, é um ser humano, é relacionamento. Como que tá ali, né? Você precisa entender. Então, a estratégia, a venda estratégica, ela funciona muito em cima do relacionamento dela com a cliente. E no improviso, ela não conhece nada da cliente. Nada. Aí a cliente bloqueia ela, porque fica recebendo um monte de mensagem chata, né? E aí fala, eu não quero ser a consultora chata e invasiva. Fala, você já está sendo. Agora tem que trabalhar para parar de ser. Então, o que diferencia é realmente a conversão, o retorno depois e a fidelização, porque você consegue fidelizar muito mais quando você trabalha de forma estratégica. Legal. E uma coisa muito importante, assim, você recebe aquilo que você quer pagar. Então, assim, quando a Sil oferece uma mentoria, uma consultoria de alto padrão, é porque ela sabe do que ela está entregando, o valor da entrega. Agora, se você não quer pagar para ter um conhecimento de alto nível, é o que você vai receber. Então, é muito importante o quanto antes mudar essa mentalidade que é um custo, sendo que a mentoria se trata de um investimento. Sim. E um investimento de coisas, de resultados que você poderia ter há 5 anos, há 1 ano, você vai ter em meses. Exatamente. Faz toda a diferença. Muita diferença. E o que você acha que as consultoras precisam para aumentar o ticket e conseguir vender mais? Apresentação é um ponto muito importante. Né? Nessa jornada aí de consultoria de beleza, né, que eu tive, eu aprendi muito sobre imagem pessoal, né, sobre cuidados. E quando eu via, desde lá do começo, em outras marcas, eu não tinha essa visão. Né? Quando eu falava de algumas outras marcas, a minha lembrança de uma pessoa que vendia cosméticos não era de uma empresária. Não era, nunca foi. E eu aprendi isso. Né? Primeiro ponto a me portar. Eu vejo que a grande maioria não tem uma imagem pessoal, né? Não tem uma imagem ali apresentável, aparece muitas vezes ali na rede social, quando aparece, de uma forma muito desleixada, né? Não se arruma, e isso não é assim, eu vou me arrumar para aparecer, não, a gente tem que estar arrumada sempre, o básico é o mínimo, não precisa fazer uma mega maquiagem, uma coisa assim. Então, acho que o primeiro ponto é essa questão da imagem, né? Realmente ali tá bem apresentável. Outra questão que eu percebo também é o gerar desejo. A maioria não sabe gerar desejo. A maioria, infelizmente, não aprendeu. Não aprendeu. Sabe que tem algo de errado, mas não sabe o que é. Sabe aquela coisa tipo... esses dias eu fiz uma pesquisa no meu grupo, eu coloquei assim... você acredita que faz tudo certo e mesmo assim não consegue crescer? Ou não, que você precisa aprender? A quantidade de pessoas que responderam que acreditam que faz tudo certo foi bem maior. Eu fiquei chocada. Chocada. A maioria acredita que faz... Eu já fiz de tudo. Tipo assim, elas acreditam que elas já fizeram de tudo. Aí eu falei, então, mas você está fazendo de tudo certo ou de tudo errado? Porque falta muito autorresponsabilidade, dá aquela sensação de, eu já fiz tudo para dar certo, mas não está dando. E coloca a culpa no outro. Isso, para mim, eu aprendi há alguns anos sobre autorresponsabilidade, sabe? Então, toda vez que algo não dá certo, eu falo, bom, eu tenho que olhar para mim. O que eu tenho que fazer para melhorar? Onde que eu posso melhorar? Ninguém é culpado pelo meu resultado. Eu sou a culpada. Então, se ele tá bom, o mérito é meu. Se ele não tá bom, o mérito é meu também. E aí vem essa questão do buscar. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito conhecimento,
orientação, mentoria, porque eu sei que eu não sou autossuficiente, eu não vou conseguir sozinha. Então, eu acredito que precisa mudar essa parte, sabe? Eu quero preciso aprender a gerar desejo, a entender que a rede social, né, que o relacionamento com a cliente não é só essa questão das vendas. Então, eu acredito que faz muita diferença realmente ter entender como gerar desejo, como falar com a cliente, vai realmente mudar as vendas, né? Vai conseguir alavancar. Legal. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, o primeiro lugar de tudo é ter um Instagram bonito, um feed bonito e os stories, algo que conecte com as pessoas. Então, muitas consultoras, muitas pessoas querem vender, mas esquecem que tem aí uma arma na mão, que é o Instagram, TikTok, todas as redes sociais, porque hoje a internet é o maior lugar de publicidade do mundo. Sim. E elas querem fazer o trabalho que vai levar mais tempo. Claro, são várias estratégias, bater de porta em porta, fazer outros meios de divulgação, mas o principal, que ali o básico que precisa estar sendo feito, não está. Exato. Porque é mostrando, passando um batom, se arrumando, passando a maquiagem. É igual a Virgínia. Por que a Virgínia hoje se tornou essa potência, essa mulher? Porque ela mostra e gera o desejo. Exato. E de forma natural. Ali, sem muito... Sem ela muito não esforço. se arruma para aparecer, ela aparece se arrumando. Usando Exatamente. os produtos que ela vende. Sim. E qual que é a diferença? Ela deveria ter vergonha, mas o propósito dela é maior que a vergonha. Exatamente. E é isso que você precisa ter. Você que está assistindo, você que tem a Sil como mentora, é o seu propósito. Tem que ser maior que a sua vergonha. Então, quem tem medo do ridículo não chega no extraordinário. O início vai ser difícil. Você pode descer o feed de quem você quiser, do Thiago Nigro, da Virgínia, de qualquer pessoa influente. Se você ver os primeiros vídeos, é horrível. Sim, ninguém começa bombando. É horrível. Mas elas só chegaram porque elas iniciaram. Elas não tiveram medo do ridículo. O propósito, a vontade de levar o seu filho para Disney, de ter uma viagem internacional, de trocar um carro, de trocar uma casa, ela tem que ser maior do que a sua vergonha. Enquanto não for maior essa vontade, não adianta. Então, tenha pessoas, tenha mentoras que vão fazer você ir para o próximo nível mais rápido. Perca a vergonha. Hoje você tem uma arma na mão, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma potência para você chegar em diversos lugares de forma rápida, mas comece. Com certeza. Hoje a rede social é uma arma maravilhosa e muitas pessoas invertem, né? Acaba gastando mais tempo ali assistindo coisas do que postando e vendendo, aprendendo realmente ali com isso. E aí entra novamente a mentalidade, né? Realmente mudar e olhar e falar, eu não vou gravar porque eu tô com vergonha. Vergonha de quem? E é interessante essa questão da vergonha porque esses dias eu vi uma frase falando sobre isso, né? Depois de uma certa idade, você não se preocupa muito com vergonha, com maturidade, e você entende que a maioria das pessoas não estão nem aí, estão nem preocupadas com você, pensando, e você fala, o que fulano vai achar? O que ciclano vai achar de eu falar? A maioria das pessoas não estão preocupadas. Não estão preocupadas. E aí você está aí achando que a pessoa a pessoa vai olhar e vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Então, realmente, quando você muda essa mentalidade, você fala, não, eu preciso realmente fazer o meu negócio acontecer com vergonha, ou assim, a gente fala sempre, vai com vergonha mesmo. Né? No começo você vai falar meio tremido, vai ficar meio assim, mas vai melhorando. Ninguém nasceu perfeito, né? Tudo a gente melhora. Isso aí. E, gente, não sei se você sabe, mas temos um quadro fixo aqui no Por Trás da Marca. Onde a gente vai por trás aí dos bastidores, por trás da sua marca e descobre aí que tá guardado. Mas antes, queria aqui,
mostrar para vocês esses salgados aqui maravilhosos. Doces e Amor Festas proporciona aqui pra gente no podcast. Ele faz para eventos corporativos, café, você que quer fazer seu evento, seu momento na sua empresa, não deixe de seguir, vai estar aqui na descrição dos vídeos, ó. Muito bom. Sil, qual foi a maior transformação que Deus fez na sua vida? Nossa, são tantas. Bom, maior transformação nesse período de empreendedorismo? Geral, pessoal, empresarial. Olha, acho que a maior transformação que ele fez e que ele tem feito ainda na minha vida é o depender mais dele. Acho que eu entender que eu faço o meu melhor, que eu tenho que fazer o meu melhor sempre, mas lembrar que não é só na força dos meus braços, sabe? É lembrar realmente que eu tenho que fazer fugiu. Eu tenho que fazer a minha parte aqui, né? Fazer o melhor diligentemente. Só que entender que eu preciso depender dele também. Então, acho que foi uma transformação de mentalidade nessa área também, porque eu sou uma pessoa muito intensa nas coisas que eu faço. E se deixar, eu faço assim 24 horas. Eu amo muito o que eu faço, sabe? É uma coisa que sabe aquela alegria quando você senta assim para trabalhar? Semana passada eu sentei, ai, como eu gosto de fazer isso. Sabe quando você se arruma e fala, ai, que delícia. E aí quando é muito gostoso, se deixar, você só faz isso. E aí você tem família, tem filhas, né? Tenho 2 filhas. E Deus tem trabalhado muito essa transformação de que, calma aí, prioridades também na sua vida, né? A sua vida não é só trabalho. Então, eu acho que a maior transformação é eu lembrar. Acho que a transformação de que eu tenho que fazer o meu melhor sempre, mas lembrar que não é só na força dos meus braços, que eu não tenho que ficar loucamente assim, né? Porque senão eu posso ficar doente, como eu já fiquei algumas vezes. Então, eu acredito que foi essa parte de dependência nele. Legal. E qual bastidor pouca gente sabe, mas foi decisivo para a sua trajetória? Olha, eu acredito que, com certeza, foi a fase que eu saí da liderança, que eu estava de equipe. Então, eu fiquei 3 anos liderando a equipe na área de cosméticos e sair da frente dessa liderança fez, assim, uma transformação gigante na minha vida. Eu não entendi ainda os planos aí que Deus tinha para mim. E essa transição, né? Eu saí da frente ali de liderar, eu liderava várias consultoras, dava treinamento, mas era uma marca só. Eu não podia fazer o que eu faço hoje, que é ensinar qualquer pessoa, qualquer consultora. Eu falo muito de consultora, mas eu já fiz mentorias com pessoas de outros nichos também. Mas como minha área foi na venda de cosméticos, acaba que a maioria das alunas é nessa área. Essa transição, quando eu saí da liderança, Deus começou a me dar um novo propósito. Na verdade, era a mesma coisa, de ensinar, mas para falar com pessoas de todo o Brasil, de todo mundo, quem realmente aparecesse. E nessa trajetória, eu fui descobrindo muitas coisas que eu precisava melhorar. Então, não foi uma trajetória difícil, porque eu fui vendo que eu não era boa nesse ponto. E aí você fala, nossa, gente, quantas coisas eu tenho que melhorar. Isso foi lá em 2017, 2018. Então, foi uma transformação assim, na minha vida. E eu vejo que se eu não tivesse deixado, tem coisas que a gente precisa realmente deixar, né? Não tivesse deixado essa liderança, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, tão feliz, tão realizada. E o que você diria para a Sil de 9 anos vendendo azeitona na feira? Nossa. Eu acho que eu diria para ela, olha, continue assim, continue sem vergonha, fazendo, se empenhando, porque eu já era muito empenhada naquela época, organizada. Então, continue empenhada, organizada, fazendo o seu melhor, que Deus ele honra, Deus abençoa e você está no caminho certo. Sim.
Se pudesse abrir a porta e olhar para o futuro, como gostaria de ver sua vida daqui 5 anos? Olha, daqui 5 anos, eu gostaria de ver, assim, 5 vezes mais mulheres impactadas, no mínimo, com os ensinamentos, sabe? Com a mentalidade, com o crescimento. Então, a minha meta, o meu foco é alcançar o máximo de mulheres possíveis para que elas aprendam realmente que é possível ali da casa delas, né? Vendendo alguma coisa que às vezes ela acha que é uma coisa tão simples, às vezes tem aquela sensação que é menos importante do que outras pessoas, outras empresas, e não é. Então, daqui 5 anos eu me vejo com muitas pessoas realmente sendo transformadas. Hoje eu tenho muitas alunas com depoimentos de transformação e eu quero, assim, aumentar muito mais. Você falou 5 anos, no mínimo 5 vezes mais. E isso em vidas transformadas, realmente, em mulheres assim com mentalidade transformada, com dinheiro no bolso, com transformação mesmo de vida. Legal. E o que ninguém vê, mas é essencial para manter você firme todos os dias? Com certeza, Deus. Acho que sem Ele, sem dúvida alguma, eu não estaria em pé aqui, não estaria falando. Deus, minhas orações, o meu momento com Deus é o por trás realmente da marca, é o que me mantém, é o que me direciona, é o que me dá paz, é o que me mostra quando eu estou no caminho certo. Então, eu acredito que, sem dúvida alguma, se não fosse Deus, eu não sei como eu estaria nesse momento. Então tá. Deixa aqui as suas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre sua mentoria, como que ela funciona, que eu tenho certeza que vai ter bastante pessoas que vai se interessar. Maravilha. Bom, é @SilvanaSilvestre, com um ezinho a mais no final. Então lá tem meus contatos, pode chamar no direct, tem o grupo VIP, eu tenho um grupo VIP onde chega as consultoras do meu perfil, eu sempre encaminho por lá, porque lá eu mando dicas estratégicas, falo de mentalidade também, quando tem aulas semanais, algum treinamento, tudo eu mando lá. Então, o meu Instagram hoje é o principal caminho. Então, entra lá que você vai me encontrar. E como que funciona a sua mentoria? Bom, hoje, para participar da mentoria, primeiro passa por um diagnóstico, onde eu vou analisar e ver se realmente é o momento, porque às vezes a pessoa não está naquele momento de fazer. Passando por esse diagnóstico, a gente faz ali uma reunião, né, uma call para poder explicar direitinho para ela. E aí tem mentoria de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, ela vai poder escolher. E lá dentro da mentoria, ela tem estratégias para redes sociais, para o Instagram, para o WhatsApp. E a gente vê a melhor forma para ela trabalhar. Então, tem uma trilha que ela segue lá. Os 4 principais pilares da mentoria é mentalidade. Falo bastante aqui disso, porque é muito importante. Então, é mentalidade, planejamento estratégico, estratégias em si e constância. Então, nós trabalhamos esses 4 pontos, porque primeiro ela precisa mudar, né? A cabecinha, eu falo que é girar aquela chave ali para as coisas funcionarem. Depois, planejamento, porque, como eu falei, foi um dos meus maiores desafios quando eu iniciei. E eu entendi que se eu aprendesse a me organizar e a planejar, o meu negócio ia funcionar. E junto com isso, que acaba andando junto, são as estratégias. Não adianta eu ser organizada e não saber fazer nada, não saber como agir. E por último é aprender a ter constância. Então a gente tem todo esse acompanhamento ali para que ela desenvolva, para que ela consiga ter a constância. Não adianta aplicar uma estratégia só, porque tem coisas que levam tempo, né? A maioria não é assim, do dia para a noite que acontece. E se parar antes do tempo, né, não funciona. Então, na mentoria, eu foco muito nesses 4 pilares, só que de forma personalizada para cada uma, porque cada uma está num momento. Tem consultoras que chegam vendendo 10 mil, quer aumentar para 20 mil. Tem consultoras que estão com 5 mil. Tem umas que já fazem alguma estratégia que funciona, a gente melhora. Então, trabalhamos esses pilares, mas de forma personalizada para cada uma. Legal! E você que gostou desse episódio, curte, compartilha, segue a nossa página, ative o sininho. Não deixe que essa mensagem morra, compartilhe para que ela alcance o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que vai transformar aquela pessoa que está perdida, que não sabe o que fazer. Aí a gente mostrou uma excelente
ideia e estratégia que é a venda independente. Claro que você precisa aí ter um direcionamento, porque no início não é fácil, é um processo, é desafiador, mas se você tiver pessoas, você com certeza vai alcançar aí coisas muito maiores. E não posso deixar de agradecer aqui aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto acontecer: N Formatos, Vértice AEC, Fusion e FTP Contábil, e nosso apoiador aqui no nosso cafezinho, Doces de Amor Festas. Muito obrigada e até a próxima!